Tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo número 27. Eu vou ler dos versículos de 1 a 26. Eu lerei na versão NVI, Nova Versão Internacional. Ela tem um texto mais fácil para se compreender, creio eu. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 1 a 26. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramátio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália. E nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir a Paulo, falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem o sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César.
Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim também, assim tenham um bom ânimo. Senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir nesta hora que o Senhor fale ao nosso coração através do texto que está à nossa frente. Nós te rogamos assim, ó Deus, na esperança, Pai, que o Senhor há de falar com cada um dos irmãos, introjetando fé, esperança e compreensão, Pai, para os contornos da nossa própria vida. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esse texto, o texto de Paulo, capítulo 27, também no capítulo 28, esse texto ele é conhecido como um texto que traz uma metáfora, uma comparação entre a nossa caminhada, a nossa existência durante todo o processo da nossa vida. Então, essa história aqui, a história de Paulo indo para Roma, é a mesma noção que nós poderíamos ter da nossa trajetória de vida também, até o nosso caminhar ao final. E aí, quando a gente pensa dessa maneira, a gente precisa compreender, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo estava indo para Roma, mas não indo de numa situação muito agradável. Ele estava preso. Ele estava numa embarcação, e nessa embarcação estavam presentes 276 pessoas. E, dentre elas, apenas Aristarco e Lucas, que é o escritor do texto, eram seus parceiros, eram seus amigos que estavam com ele ali durante toda aquela jornada, aquela viagem longa e difícil que ele estava inserido. E eu queria ver com vocês, detalhadamente, algumas cenas a partir da leitura de versículo a versículo e de maneira sucinta, rápida, para que vocês possam entender e fazer uma comparação também com aquilo que você vive, com aquilo que eu vivo também. A vida não é algo estático, a vida não é sempre a mesma coisa. A vida ela envolve surpresas, coisas inusitadas, momentos que, por mais que nós pudéssemos prevê-los, nós não conseguiríamos acertar com exatidão, porque a vida não está dentro do controle humano, mas graças ao Senhor, a vida está dentro do controle do nosso Deus. E nada foge ao controle desse Deus tão amoroso e maravilhoso. Até os momentos difíceis da vida, eles fazem parte daquilo que Deus quer realizar na minha história e na sua história também. Nós aprendemos com Deus a partir desses momentos, né? Porque a vida ela é, na verdade, algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo imprevisível. E quando a gente olha para o texto, no versículo de número 20, primeiro versículo do capítulo 27, diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Então, eles estavam no navio, e esse navio ele passaria pela Ásia. E aí o texto diz assim para a gente ainda: e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Ele está dizendo quem estava. Quem estava com ele, Lucas afirma que é Aristarco, e, obviamente, o próprio escritor, que é Lucas, né? Que é o autor de Atos dos Apóstolos. E aí ele diz assim: no dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Olha que coisa interessante. Esse homem chamado Júlio não tinha a necessidade de fazer o que ele fez. Ele não era uma pessoa isenta de responsabilidades ali, pelo contrário, ele tinha responsabilidade sobre a vida de Paulo,
mas ele permite que Paulo vá ao encontro de seus amigos e que assim seja suprido. É interessante notar que dentro da nossa história, da nossa vida, Deus age até mesmo usando pessoas que não necessariamente são pessoas amigas nossas. Deus sensibiliza pessoas para que essas pessoas cumpram o seu querer para a nossa própria vida e para aquilo que ele deseja realizar. E é o que acontece aqui. E a gente pode depreender do texto que esse momento não foi só apenas um momento para Paulo ter suas necessidades supridas, mas também um momento para ele rever pessoas queridas. E como isso é importante quando nós estamos fragilizados, como isso é importante quando estamos num momento adverso, encontrar com pessoas que são parceiras, que são leais, que são amigas, que são sensíveis àquilo que nós estamos vivendo, passando e sentindo. E aí o texto vai nos dizer, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. E aí, quando a gente olha para esse texto, tendo essa interpretação generosa, que a gente consegue ver aqui, essa metáfora da vida da gente, a gente percebe aqui que na vida nem sempre os ventos são ventos favoráveis. Existem momentos na nossa história em que, na verdade, os ventos são contrários. O que significa dizer isso? Coisas que nós não queremos acontecem. Problemas surgem e nós precisamos enfrentá-los. Nós precisamos ter a força, a coragem em Deus, porque todas as coisas, por mais contraditórias que sejam, por mais imprevisíveis que elas sejam, elas estão dentro do controle de Deus e elas serão usadas para uma finalidade segundo o seu querer, segundo o seu intento, para aquilo que ele quer realizar na vida nossa, na nossa vida e também no curso da história humana. E, portanto, eu queria que você soubesse nesta noite que você não seja infantil de acreditar na teologia da prosperidade, na teologia também do triunfalismo, aquela teologia que só diz que nós vamos viver momentos bons, alegres e abençoadores. Isso não é verdade. Na vida, nós temos ventos contrários, nós temos momentos de oposição, momentos extremamente difíceis para enfrentar. Mas o mais bonito, o mais interessante, é que são esses momentos, e nesses momentos, que Deus nos ensina as grandes lições. São nesses momentos que Deus forja em nós a estatura de um homem e de uma mulher preparados para viver a vida e para servi-lo de maneira intensa. Paulo precisava passar por tudo isso. Paulo precisava enfrentar essa viagem, assim como nós também estamos numa jornada, numa viagem existencial, mas nós sabemos que Deus é contigo, nós sabemos que Deus é comigo, nós sabemos que Deus está nos ensinando grandes lições. O que nós não podemos fazer é, quando passamos por momentos de ventos contrários, não extrair lições desse tempo, dessa hora, desse instante. É o momento que a gente cresce como pessoa. E aí o texto diz, tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália. Então, veja só, primeiro um navio e agora um outro navio. Eles vão partir agora em outro navio. E nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido. Aqui é um segundo ponto que eu queria ver com você nesta noite. Existem momentos da vida que não são momentos de ventos contrários, mas existem momentos na vida que eles são momentos como esses, em que a nossa vida caminha vagarosamente, onde nós não temos força, disposição, parece que as coisas não estão acontecendo muito e a gente tem uma profunda e grande dificuldade de fazer qualquer coisa.
São momentos em que tudo caminha vagarosamente. Caminha vagarosamente. E aí o texto prossegue a nos dizer assim: não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Veja que os ventos contrários não aparecem apenas uma vez na vida. Os ventos contrários, eles são presentes na nossa história. E aí o texto diz ainda para nós: costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Aqui tem uma lição para nós muito interessante. Quando nós chegamos a Bons Portos, nós precisamos nos refazer. Nós precisamos encontrar nova força, nova disposição. É um momento propício para a gente aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Esse é o momento dos bons portos, onde as coisas estão legais, estão agradáveis, o tempo está bom, tudo é maravilhoso. Mas saiba de uma coisa: assim como os ventos contrários não compõem a nossa vida do início ao final, os bons portos também, da mesma forma, eles não são permanentes na vida de ninguém. Eles são um período muito propício para a gente se refazer, se construir, se desenvolver, se preparar para a vida. É a hora das grandes oportunidades e elas não podem escapar. Se você está vivendo hoje um momento de bons portos, aproveite, se prepare para seguir viagem. Novos desafios estarão à sua frente, mas tudo isso, por certo, estará dentro do controle, da bênção e do favor de Deus para contigo também. E aí o texto diz, versículo 9, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Irmãos, eu não sei se você já fez viagem de navio, seja ele pequeno ou grande, mas eu já fiz algumas viagens pequenas, mas não foram muito agradáveis. Momentos em que os ventos estavam meio esquisitos, a embarcação estava balançando. Já também vivi um momento em Arraial que não podíamos ir ao mar através do navio, estava proibido. E aí, quando a gente pensa que eles estavam numa viagem perigosa, a vida, ela envolve momentos que são momentos aflitivos e momentos perigosos. Talvez esse momento que a gente está vivendo, 2020, esteja sendo o momento mais perigoso, talvez, que nós já vivemos. Talvez você nunca tenha vivido algo igual, tenho certeza que não. São momentos perigosos, mas eles fazem parte da nossa existência e da nossa vida. E aí o texto prossegue, pois já havia passado o jejum, o dia da expiação já havia passado, era em torno de outubro. Por isso, Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo adverte que aquele momento não era momento de se navegar, de fazer viagens por ali, porque o mar era profundamente perigoso nesse período do ano. Isso era totalmente prejudicial, era algo negativo. Mas aí o texto diz que Paulo levanta a ideia e diz, olha, vai ser perigoso. Mas, no entanto, eles não ouviram Paulo. E aí o texto prossegue a nos dizer assim, mas o centurião, em vez de ouvir Paulo, falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Ele achava que Paulo não sabia das coisas. Paulo tinha experiência, muita experiência em viagens, mas ele preferiu ouvir aquelas pessoas que eram profissionais, o dono do navio e também aquele que era o piloto do navio, ou seja, alguém experimentado.
mas ele não quis ouvir a advertência de Paulo. Nós precisamos, em dados momentos, ouvir, ouvir aquele que é técnico, aquele que conhece das coisas, mas nós precisamos também ouvir aqueles que têm experiência e conhecem a voz de Deus. Às vezes a gente olha para homens de Deus e a gente fala assim, o que é que ele sabe? Quem é ele? Não é ninguém. Não vou pedir orientação, não vou pedir ajuda, não vou abrir meu coração, não. Não vou falar dos meus problemas, não. Quem é ele? Se eu tiver que procurar alguém, vou procurar alguém que seja especializado. E aí o texto prossegue nos dizendo, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Ora, Paulo havia advertido que aquele período era um período ruim de se navegar naquela região. Mas eles resolvem fazer isso achando que conseguiriam chegar até Fenícia e ali passar o inverno. Só que até chegar Fenícia havia muito mar ainda. Havia muita coisa a ser enfrentada. Havia muita diversidade pela frente. E aí o texto diz, e eu até queria lembrar que aproximadamente, até chegar a Fenícia, eram 60 quilômetros. Então veja você que não era pouca coisa. E aí o texto diz, este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Talvez alguém tenha dito assim, está vendo, Paulo? Como é que a gente sabe das coisas? Está tudo caminhando com tranquilidade. Está vendo o versículo 13 aqui, gente? Tudo caminhando com tranquilidade. A coisa está suave, está soprando suavemente. Está uma maravilha. É tudo que a gente queria, tudo que a gente desejava. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. E aí eu queria que você pensasse comigo que na vida nós temos ventos contrários, nós temos momentos em que os ventos estão praticamente parados. Daqui a pouco, depois, volta outra vez um vento contrário. Daqui a pouco a gente chega em bons portos. Depois a gente acha que a coisa está fluindo bem e que a gente está indo bem, o vento está soprando suavemente, está tudo favorável. E, de repente, acontece o quê? Acontece o que está dizendo aqui no versículo de número 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Mesmo sendo experientes, eles seguiram todos os procedimentos naturais, normais, dentro de uma conjuntura como essa. Mas o texto fala para nós que eles estavam à deriva. Perderam o controle da situação. Estavam perdendo completamente o controle daquela situação. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixamos as velas e deixaram o navio à deriva. Fizeram tudo o que tinha que fazer, tudo que era inteligente. Aparentemente, aquele navio estava completamente à deriva. Mas havia um, como também existe um na nossa vida, é o mesmo, que controla as circunstâncias mais difíceis, que nos ajuda naqueles momentos em que nós achamos que a nossa embarcação está completamente à deriva e que não há solução, que não há saída, que não há escape. Eu quero te dizer nesta noite que todos os fenômenos da natureza, todos eles
são controlados por Ele. Todas as circunstâncias da nossa vida estão no controle do nosso Deus. E Paulo sabia bem disso. Tudo executava um plano previsto por Deus. Deus é tão maravilhoso que até os nossos erros, até as nossas falhas, até as nossas decisões equivocadas, elas não surpreendem a Deus. E Deus mesmo as encaminha para um fim proveitoso, segundo o seu querer. E aí o texto diz, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, Paulo viveu um momento de tempestade e naufrágio. Eu tenho certeza, eu conheço um pouquinho da vida de cada um de vocês aqui. Vocês conhecem um pouco da minha vida também. E eu sei que tanto vocês como eu também, nós já vivemos momentos de tempestade. E aí o texto prossegue a dizer assim: começaram a lançar fora a carga. Agora o momento era tão difícil para eles que eles estavam nessa viagem tentando preservar, e por isso que eles partiram, preservar os cereais que ali havia. As cargas, era isso que eles queriam levar. Mas, quando as vidas passaram a correr riscos, eles tiveram que abrir mão da preciosa carga. Porque não existe um bem maior, superior do que a vida humana. Então, eles lançaram fora aquelas coisas para que a vida daqueles componentes da embarcação, todos que ali estavam, 276 pessoas, diz o texto bíblico, elas pudessem ter alguma chance de sobreviver, de serem poupados. E na vida da gente não é diferente. Existem momentos que a gente precisa sacrificar, precisamos tomar decisões que nós não gostaríamos para preservar a vida, para manter a vida. Certeza que você, assim como eu, adoraria estar abraçado nessa hora com o irmão, com a irmã. Eu tenho certeza que você gostaria de estar adorando a Deus no culto. Eu tenho certeza que mais do que nunca, depois de passarmos por essa quarentena, eu acho que a gente está com um desejo enorme de poder não perder culto nenhum mais. Eu acho que esse é o sentimento. Está chovendo, mas eu vou. O tempo está ruim, mas eu vou. Mas, infelizmente, em momentos como os nossos, nós não podemos tomar outra decisão. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Olha como a coisa foi acontecendo. Não aparecendo nem sol nem estrelas, por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Você já viveu dias assim, em que você olha e parece que não tem sol, parece que não tem estrelas, parece que nada acontece, parece que Deus não te ouve, parece que nada de bom acontece na sua vida por dias, não apenas por um dia, mas por dias. É isso que eles estão vivendo, e veja, em alto mar. Olha o momento difícil que eles estavam enfrentando. E a situação foi tão cruel, tão difícil, que o texto diz que finalmente perderam toda esperança de salvamento. Talvez em alguns momentos da nossa vida, a gente já tenha perdido a esperança de sair de um grave problema, de uma triste situação. Todos nós aqui. Mas o que é surpreendente e maravilhoso na vida é que o nosso Deus, ele se mostra nessas horas e faz coisas extraordinárias, inimagináveis. Ele traz soluções que nós não encontraríamos por nós mesmos. Ele faz maravilhas. E aí o texto diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta.
pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. E aí fica pensando, por que Paulo falou isso aqui? Paulo queria confrontá-los? Paulo queria falar para eles assim, vocês não me ouviram, não me ouviram, não me ouviram, está vendo agora? Não. Essa não é a conclusão que eu chego, e essa não é a conclusão que chegam os estudiosos que eu pude pesquisar. A ideia é que Paulo, agora, ele vai falar para eles do Deus em que ele acredita. Ele vai falar que foi esse Deus que deu a ele essa percepção. Esse Deus que o estava orientando. Ele vai falar para aqueles homens que esse Deus está no controle de todas as coisas. E aí o texto diz assim, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem. Na versão que vocês estão usando diz ânimo. Tenham bom ânimo, tenham ânimo. Existem momentos na vida em que tudo parece que está ruim, onde não há sol, não há estrelas, mas a gente precisa recobrar o ânimo. O ânimo é fundamental para que a gente enfrente essas horas com Deus. E que essas histórias vividas por nós, elas possam, no futuro, regar a existência de muita gente. As histórias vividas por nós, de dificuldades e lutas, elas possam regar a coragem, o ânimo de pessoas que estão à nossa volta. Eu queria dizer para vocês, nesta noite, que eu creio no mesmo Deus de Paulo. E eu tenho certeza que você também. Um Deus que faz maravilhas, mesmo quando os nossos recursos, eles estão completamente distantes. Quando eles se esvaíram, eles foram embora. É nessa hora que esse Deus maravilhoso se levanta e nos abençoa e mostra que Ele é Deus, que Ele controla todas as coisas. E aí o texto diz, pois nenhum de vocês perderá a vida. Numa situação como essa, Paulo tem a coragem de profetizar a vida. Paulo diz, vocês não perderão a vida. Mas porque Paulo não estava acreditando meramente nas suas palavras, mas naquilo que Deus comunicava a ele. Apenas um navio será destruído, pois ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Então ele fala que apareceu para ele um anjo do Deus a quem ele pertence. Ele está falando aqui de redenção. Ele está falando que muito mais do que ele crer em Deus, ou do que ele ter Deus, era Deus que o tinha. É o que ele está dizendo para nós aqui, o Deus a quem eu pertenço. E eu queria dizer para você nesta noite que a coisa mais preciosa é nós pertencermos a Ele. Que a gente conhece o texto bíblico que diz, nunca vos conheci. E eram pessoas que professavam o nome de Deus. Mas aqui o texto está nos dizendo que era Paulo quem pertencia a Deus, a esse Deus. E aí o texto diz, a quem adoro, quem pertence e a quem adoro. E eu pergunto a você nesta noite, você tem adorado a esse Deus? Você realmente pertence a Ele? Tem adorado a esse Deus? Tem vivido para Ele? Tem servido a esse Deus com toda a sua vida? Nos momentos bons e nos momentos difíceis também? Antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, é a pergunta que eu faço a vocês e a pergunta que eu me faço. A nossa relação com Ele precisa ser uma relação para todo o tempo, para toda a vida. É uma relação que não pode ser de maneira nenhuma fragmentada, separada, dissociada. Nossa vida está entranhada nele. O nosso destino está nas mãos dele. A Bíblia fala, não quero fazer o desvio nesse momento, mas a Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão. Tudo está dentro do controle dele. E aí o texto diz,
o Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha medo. E talvez você diga assim, pastor, quem é que assistindo o telejornal não está com medo? A vontade que nós temos é de fazer igualzinho aquelas postagens do Facebook. Na hora de começar o jornal, botar todo um paramento, toda uma roupagem para se proteger, porque o troço é apavorante. Mas Paulo ouve do próprio Deus dizendo para ele, através desse anjo, Paulo, não tenha medo. Olha que coisa maravilhosa. Não tenha medo. E aí eu fico lembrando, alguém disse, mas não é comprovado isso. Quero fazer essa observação, que na Bíblia existem 365 vezes a expressão não temas ou não temais. Eu não contei, tem gente que fala que isso não é verdade. Mas se for verdade, isso é interessante. Porque é como se Deus dissesse para nós a cada nova manhã, não temos. É como se Deus dissesse para mim e para você, em todos os dias que a gente vê, assiste o telejornal, não temas. Em cada dia da quarentena, não temas. A sua vida me pertence. E aí, o texto diz, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deus, por algum motivo dele mesmo, em relação à vida de Paulo, ele promete dar a Paulo, ou por causa de Paulo, todas aquelas pessoas vivas. Ninguém morreria. Olha que coisa interessante e que, por vezes, é difícil de explicar. Por que Deus agiu assim com Paulo? E aí ele diz, assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Paulo está dizendo, olha, ninguém vai morrer. O navio está totalmente destruído. Aqueles que sabem nadar estão nadando. Os que não sabem nadar estão segurando em alguma madeira, em algum objeto para poder sobreviver. E vocês serão empurrados pelas ondas do mar até chegar à praia. Meus irmãos queridos, esse Deus, ele é incrível. Um naufrágio com 276 pessoas e ninguém morreu. É para a gente não temer, é para a gente ter coragem, que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez o seu medo seja o medo de perder a vida, o medo de perder a saúde, tudo aquilo que é mais caro, o medo de perder um familiar, o medo de ver o seu casamento se dissolvendo, ou o medo de não conseguir ter a sua família montada e estabelecida. Talvez você tenha diversos medos. Talvez as tempestades da vida sejam variadas aqui, nesta noite, para cada um de vocês. Mas uma coisa nós temos certeza. Esse Deus está presente na nossa vida. E sempre que nós vivermos para Ele, sempre que nós entendermos que nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade dEle, tudo fica diferente. A gente tem a certeza de que por mais que passemos por adversidades, por lutas, incompreensões, nós conseguiremos superar tudo isso, porque é Ele quem controla a nossa vida. É Ele quem nos usa. É Ele que tem os seus propósitos para a nossa caminhada e para a nossa jornada. E aí o texto diz assim, versículo 27. Estamos caminhando para o final. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático. Vejam quantos dias no meio do mar, na tempestade, no naufrágio. O que é isso, gente? Quantos dias? Não pode perder a esperança. Não pode ter medo. Não pode dar cabo da vida.
porque talvez o remédio que traga a cura seja descoberto amanhã para a sua enfermidade. Talvez a solução para a sua vida financeira e material venha amanhã também. Talvez a solução para o problema do seu coração, do seu relacionamento, esteja muito perto de sair. Não perca a esperança. Não perca a esperança naquilo que você ainda não viu acontecer. Nos seus filhos que ainda não dão os frutos que você gostaria. E aí, o texto vai dizer assim: os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Olha só, minha gente. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Irmãos, aqui uma outra coisa interessante. Nada como chegar um novo dia. Nada como amanhecer, né? Eu falei para vocês há poucos dias que dizem que o ponto mais escuro de uma noite é aquele que logo na sequência se anuncia o novo dia. Ou seja, está perto a vitória, está perto a salvação, está perto a praia. E eu queria dizer para você, nesta noite, segura mais um pouco, acredita um pouco mais, permaneça orando, louvando, acreditando, amando, servindo a Deus, servindo ao próximo. Envolva a sua vida com esses sentimentos. Abrigue no seu coração não o ódio, mas o amor. Abrigue no seu coração a paz, a tolerância, o desejo de ver as pessoas bem, de ver tudo isso passando, de ver as pessoas também crescendo, se desenvolvendo e prosperando. Irmãos, tenhamos um olhar generoso para com a vida. Isso faz toda a diferença, porque isso demonstra a confiança que nós temos em Deus. E aí, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Eu digo a você nesta noite: existem ventos contrários, existem ventos parados, existem bons portos, existem tempestades no mar, existem situações variadas na vida, mas existe um novo amanhecer também. Existe um novo amanhecer. E é esse amanhecer que deve estar na nossa mente, na nossa expectativa. E aí ele prossegue nos dizendo que eles precisavam comer. Eles precisavam se alimentar. Eu quero perguntar a você nesta noite: do que você tem se alimentado? É da palavra de Deus? É dos princípios, dos valores da palavra de Deus? É daquilo que traz esperança e vigor à sua alma? Ou você tem se alimentado da desesperança, das conversas negativas, do desamor, das brigas, das contendas? Você está olhando mais para as aflições e para as tempestades do que para o Deus que controla as tempestades e que já controlou diversas tempestades na sua vida e na minha vida também. Meus irmãos, tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. O texto diz: estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Eles comeram, mas precisavam lançar tudo ao mar. É o que eu já tinha falado anteriormente. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível.
Cortando as âncoras, deixaram no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Ou seja, Deus moveu o coração do centurião por causa de Paulo, preservando a vida de Paulo. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo na terra. Todos chegaram salvo em terra. Eu já tinha falado isso anteriormente, mas é importante mostrar para vocês como Deus agiu e qual foi o meio utilizado por Deus para que eles pudessem chegar sãos e salvos à praia. Mas na semana que vem, eu quero falar para vocês, se Deus quiser, na quarta-feira, sobre o capítulo 28. Quando eles chegaram na praia, eles vieram a descobrir que eles estavam numa ilha e que essa ilha se chamava Malta. E sabe o que significa Malta? Refúgio. Depois das tempestades, das lutas, dos ventos contrários, de tudo que nós enfrentamos e passamos na vida, Deus tem para nós uma ilha. Deus tem para nós um lugar de refúgio. Deus tem um lugar para a gente se refazer, para a gente enfrentar um novo tempo, viver novas realidades. Eu vou contar para vocês na semana que vem o que Paulo viveu ali na ilha de Malta. Já preguei outras vezes sobre esse texto, mas sempre Deus fala coisas novas ao nosso coração. Portanto, nesta noite, eu queria, com esta palavra, estimular a você a compreender que a vida é dinâmica, que os momentos são variáveis. Nós temos que enfrentá-los com muita singeleza d'alma, com muito coração, com muita fé, com muita esperança em Deus. E nessas horas, abrigar o nosso ser com tudo que há de melhor. Não permitir que as pressões da vida, do momento, da imprensa, tudo que estiver acontecendo à nossa volta venha atrapalhar a nossa espiritualidade, a nossa fé e a alegria que deve brotar no nosso coração, apesar de tudo o que nós estamos presenciando e vivendo nesses dias atuais. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e que assim sejam os nossos dias regados pela paz, pelo amor, pela esperança, pela alegria, pelo ânimo, pela fé. Que eu tenho certeza que esse Deus tão maravilhoso e bondoso, Ele há de conduzir a nossa história de maneira singular, de maneira especial, como tem feito até aqui. Eu, no meu coração, eu ainda abrigo muitos sonhos em Deus. Eu, no meu coração, ainda tenho muitas expectativas daquilo que Deus vai realizar. Não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Tudo isso vai passar. E quando passar, tudo isso será história. Tudo isso será experiência daquilo que nós vivenciamos com Deus, sem perder a esperança, sem perder a fé, sem perder a crença. Que Deus abençoe a todos, rica e copiosamente.